Olá pessoal, meu nome é Aline Calabrese e hoje eu vou falar sobre o projeto Mães Curadoras. Vem comigo! Então, o que é o projeto Mães Curadoras? É uma comunidade que vai ser lançada no Dia das Mães. Uma comunidade de apoio, de conexão, de troca de experiência. Porque eu me senti muita falta disso para mulheres que estão tentando engravidar. A gente vai se reunir, vai ser uma comunidade que não vai ter julgamento, é só união, força, troca, amor de mãe, juntas. A gente vai poder ir seguir muito mais longe, porque eu vejo muito assim, quando eu tentei engravidar da Sofia, foi no passado uma série de situações que, como se eu não pudesse engravidar, eu fui diagnosticada com útero bicorno, e com infertilidade. E o médico falou para mim que eu já estava tarde para me fazer qualquer tipo de cirurgia, porque até fazer a cirurgia, até eu me recuperar da cirurgia, até fazer minhas tentativas, ia ser frustrante por causa da minha idade. E na época eu ia sair para viajar, eu fiquei 6 meses viajando pelo Brasil, eu e meu esposo, nós íamos sair para viajar e ele disse, o médico disse para ele, eu falei para ele, tinha falado para ele, né? Que era pra mim continuar viajando, porque pra mim engravidar é só me fazer frustração. E eu me lembro que, e não foi um, não foi dois, não foi 3 médicos que me falaram, 2 médicos, homens e uma médica mulher, que me falaram. Nossa, eu fiquei muito arrasada com aquilo, assim, muito arrasada. E eu me lembro de chegar em casa, eu entrei no carro, meu esposo estava me esperando lá de fora, e eu não consegui falar pro meu esposo. E quando a gente tinha uma rede embaixo de uma árvore bem grande do quiosque onde a gente morava, e daí foi ali que eu desabei e falei pra ele tudo que tinham me falado e tal. E, nossa, meu esposo me acolheu, disse, não, vamos atrás, não deixa isso te abater, vamos ver sobre isso, né? Não vamos só chegar nessas opiniões, não é assim. E foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu comecei a estudar. Estudei o meu caso. Então, eu estudei naturopatia. Eu estudei uma série de coisas. Eu estava me formando em iridologia, em fisioterapia, em terapia automolecular, em homeopatia. Então, foi uma série de estudos. Naturopatia entra florais, entra óleos essenciais, entra auriculoterapia, entra muitas terapias legais. Eu comecei a aplicar tudo em mim, e principalmente energética. Toda a parte energética de radiestesia, toda a parte energética do reiki, da cura prânica, tudo das pedras, tudo eu fui utilizando em mim, das ervas. Eu comecei a tirar, uma hora falar com você só de tudo se me andando no meu caminho, mas eu comecei a tirar tudo que foi químico, que na naturopatia eu entendi muito essa questão de absorver as químicas, que a gente não se dá conta. Vocês vão ver que eu não pinto mais minhas unhas, e já faz alguns anos que eu não pinto mais as minhas unhas. Lá, muito raramente, quando me dá uma vontade, ou depende da ocasião, assim, eu vou pintar minha unha, aí eu pinto. Mas é muito raro. Por quê? Gente, olha a composição que tem nesses esmaltes. É um absurdo. E tu não deixa a tua unha respirar. E aquilo a gente fica absorvendo química. Desde o cabelo também, o tipo de shampoo que a gente usa, o tipo de maquiagem que tá o mais natural possível, eu tento ficar o mais natural possível. E quando eu tenho que me maquiar, que eu quero me maquiar, eu uso produtos mais naturais possíveis, menos produto possível, sabe? É uma base, um rímel, um batom. Então, para diminuir o impacto, né? As mechas, o meu cabelo começou a ficar com muita raiz branca. A grávida tem que se hidratar. Raiz branca. E eu comecei a fazer mechas 1 ou 2 vezes no ano. E longe da minha raiz. Então, é a química, assim, que eu faço em mim, assim, as minhas mechas, 1 ou 2 vezes no ano, assim, o resto, desodorante eu que faço, toda a parte
dos óleos que eu uso no meu rosto são tudo óleos naturais, tudo produto natural, e mínimo possível, sabe? Não adianta também ficar... A gente que confunde produto vegano com produto natural, então, nossa, olha, entrar nisso aí é muita coisa. E fora a parte energética. Então, eu tive que trabalhar várias programações que eu falei sobre a parte do abandono paterno que eu tive, toda a parte de humilhação que eu passei na infância. Então, eu tive que curar muitas coisas em mim antes de eu conseguir conceber uma vida. Então, eu fiz muita vaporização de útero, eu fiz muito curso sobre ginecologia natural, aprendi muito, uma infinidade de possibilidades. E é isso que eu quero trazer nesse projeto. E eu vou aproveitar esse dia e vou estar lançando o Reiki Matéria, o Despertar da Mãe Curadora, que é justamente isso. Dentro desse curso, vai ter o que dentro desse curso? Vai ter tudo isso que eu acabei de falar. Vai ter o Reiki 1 e 2, eu botei Reiki para a pessoa já associar com a parte energética natural. Reiki materno e despertar da mãe curadora, porque muitas vezes a gente fica associando que tem muitas mulheres que não acreditam no seu potencial de cura, não acreditam, só que a gente se lembra que Jesus falou que nós somos crianças, nós somos co-criadoras? Então, imagina a força de mamãe. Quando eu tive a minha primeira gestação, foi em 2024, minha primeira gestação, eu ganhei a Sofia em setembro, e foi assim, nossa, foi incrível, assim, quando naturalmente eu consegui engravidar. E agora, novamente do Ítalo, a minha segunda gestação, vai ser um menino, vai fazer companhia para a Sofia, vamos crescer juntos. Então, eu tive que me curar, porque eu estava machucada. O meu feminino estava machucado. Então, eu trilhei um caminho para conseguir conceber vida, mas eu tive que me abrir para isso. Então, é desde esse momento de tentante, depois engravidei, tem toda uma questão também da gravidez que vem junto. A gente se sente também, a gente ainda não sabe, agora eu já sei. Quando a gente ganha um nenê, a gente vai passar por um período que a gente vai mergulhar dentro de nós mesmas. É um mergulho obrigatório. Toda mulher que ganha neném passa por isso. É aquela mulher que tu era antes de tu conceder vida. Aquela mulher, ela vai passar por uma transformação. É como se fosse uma morte dentro da vida. Porque aquela mulher, ela não é que ela não vai mais existir, mas aquele tipo de existência acabou. Agora, agrega mais na tua vida o quê? Agora, tu é mãe, tu vai aprender a ser mãe. É o que eu falo, para a Sofia, eu tive que aprender a ser mãe dela. Meu marido teve que aprender a ser pai dela. É um aprendizado. O Ítalo, ele vai nascer de uma mãe. Ele vai nascer... O pai dele já tá ali, ele já sabe, né? A gente já sabe que os primeiros meses não adianta, é uma transformação, é uma loucura, é um caos, né? Mas é um caos gostoso, é um caos que depois a gente sente saudade. Mas a mulher, ela fica muito com aquela busca de hormônios também. E tudo que a gente passa, a gente se sente muito só. Então, essa mudança, essa solidão, essa transformação, ela impacta muito na nossa vida. Então, tem certas técnicas que eu utilizei em mim para conseguir sair de uma depressão pós-parto. Que eu senti que eu estava indo para esse caminho. Então, é uma tristeza que tu não sabe, mas é como tu ter que largar aquela pessoa que tu era. Nossa, como isso é difícil. Então, nesse Reiki maternário e na nossa comunidade Mães Curadoras, é um lugar seguro de conexão, de troca, onde a gente vai estar compartilhando, apoiando umas às outras, porque como isso é importante.
como é importante ter o apoio de mulheres, como é importante ser vista, como é importante ser ouvida, como é importante tu estar fazendo trocas, tu entender que não é só tu que não tá dormindo, tem outra mãe também ali que não tá dormindo e que tá dizendo que não tá sendo fácil, porque realmente não é fácil. Ficar romantizando, dizendo que tudo é fácil, tudo é não sei o quê. Eu não tenho rede de apoio, então eu faço tudo sozinha. Eu e meu esposo, nós dois nos revezamos para estar trabalhando, nós revezamos para cuidar da Sofia, nós revezamos para limpar a casa, tudo, sabe? É um jogo de cintura, tudo muda. Tu não consegue simplesmente parar tudo que tu tá fazendo e ir lá limpar um banheiro, por exemplo. Nem usar o banheiro a gente consegue mais sozinho. Então, é uma mudança, assim, na vida extraordinária. É um momento que tu consegue, inclusive, abrir muito mais a mediunidade, porque a minha, depois, ao longo do... Agora, na gravidez, é como se eu tivesse um pouco de férias. Eu sinto, assim, que a minha clarividência, a minha mediunidade de cura aumentou muito. É uma loucura, assim. De cura, eu sinto que minha mão chega a ferver, assim. Quando eu dou passe, eu aplico o reiki, chega a flutuar, assim. Eu sinto a energia flutuar na minha mão. Imagina, né? É energia dupla. Mas questão de clarividência, assim, ainda bem que eu já não vejo mais tanta coisa, principalmente coisa ruim, assim, o espírito já tá meio feio e tal. Os meus mentores deram uma podadinha. Isso é muito bem-vindo na gestação. A gente ganha tipo de umas férias. Então, e daí já eu de cura, pá, aumenta. Nossa, eu sinto a minha aura, as minhas projeções são uma coisa absurda. É muito incrível e bonito ao mesmo tempo, é uma loucura, assim. Aí depois vem a amamentação também, que pra mim, particularmente, não foi uma coisa fácil. Porque, nossa, meus hormônios não... Deu uma queda muito brusca. E a parte da prolactina, que também nos ajuda aqui a ficar mais sensível. O seio não ficava sensível, então eu não conseguia amamentar a Sofia direito. Não era questão de pega. Passei por várias consultorias, não era. Era meu seio mesmo que estava rígido. Então eu tive que trabalhar em mim. Essa parte de largar, de soltar. E... Ai, foi fácil. Não foi. Eu chorava, eu mordia a fralda. Nossa senhora, eu tava assim, ó. Essa foi uma das causas, assim, que eu senti, assim, que a depressão tava me pegando. Um dia eu liguei pra minha irmã. Não, ela me ligou. E aí ela, como é que tu tá? E eu tô perdendo a alegria. Eu não tô... Porque a cada 2 horas eu tinha que amamentar ela e era uma dor. Era uma coisa. E eu tô perdendo a alegria, porque é muita dor. É muita dor, é muita dor, é muita dor. Só quem passou por isso sabe. E, nossa, e pelas transformações, e tem que ser compartilhado, Não é só uma questão, eu sou autora do Primeira Menstruação, que é um conto natural de mãe para filha sobre uma mãezinha, explicando a menstruação para sua filha. Então, essa comunidade de mães curadoras, o curso Reiki Materno, que vai ter tanta coisa dentro dele especial. Esse livro aqui que eu fiz, na primeira menstruação, eu já venho trabalhando com essa questão de ginecologia natural, como a gente é negligenciada desde cedo. E é isso que eu gostaria de mostrar. Desde cedo a gente é negligenciada, desde a nossa menstruação. Já é assim. E pegar isso, trazer essa informação, trazer isso para a mãe estar passando esse conhecimento, trazendo técnicas, a bússola lunar da mulher, entendendo o que é uma radiestesia. O que é a radiestesia? Como que tu pode... Isso aqui, como que tu pode ajudar você, a tua criança, teu marido? Como que tu pode ajudar? Como que tu vai usar o biômetro de Bobs? Como que tu vai usar o pêndulo? Como é que se usa? Né? Como que tu vai entender esse campo sutil?
Então, tudo isso vai ser passado no reiki materno. E, inclusive, eu vou falar um pouco sobre vaporização também, mas depois, outra hora, também a gente pode estar conversando sobre isso. Mas isso não é uma questão só física, é energético. A gente não percebe que tudo é energia. Já dizia o Einstein, tudo é energia. Tudo isso que a gente está tocando é energia condensada. Isso aqui, o quadro, tudo. E como que a gente pode estar manipulando? Né? Deus tentou passar isso para nós, sobre manipulação. Né? Se tua fé for isso aqui, ó, se tu acreditar isso aqui em ti, entender que Deus não está fora, mas Deus está aqui dentro de ti. Consegue mover montanhas na tua vida. Então, todo esse compartilhamento de tudo isso. Então, aqui vai ter o Reiki 1 e 2 e várias técnicas que eu vou estar auxiliando. Inclusive, teve alguns centros que eu trabalhei, espiritualistas, que foi ensinado sobre o Reiki, só que pouco foi ensinado sobre proteção, sobre limpeza espiritual, sobre como prosseguir um atendimento, porque o Reiki materno não é somente para a mãe, para si, para aplicar na sua família. Mas se ela quiser, isso aqui pode fazer uma profissão. Ela pode virar uma reikiana profissional. Só que ela vai ter toda uma base de como fazer esse atendimento, de como atender energeticamente, porque teve vários casos, as casas que eu passei, que eu ensinava para as pessoas, que eles achavam que o cara só ia lá e aplicar energia na pessoa. E não percebe todo o campo que tem ao redor. Ninguém não precisa ser médium para fazer o reiki. Isso não tem necessidade nenhuma. Até porque no momento que tu começa a manipular a energia, começa a abrir um campo, tu vai começar a sentir certas vibrações sobre as energias perto de ti, que tu vai ver que, nossa, vai explodir muita coisa. E na comunidade, essa troca que vai ter, então tu nunca vai se sentir sozinha, né? Você que é homem, que tá vendo que tem ali a sua esposa, já sabe, tem um lugar, tem essa conexão, e mulher precisa dessa conexão, a gente precisa. A gente gosta de falar, a gente gosta de trocar experiência, então isso é muito importante, entender que tem várias técnicas que podem estar nos auxiliando para a gente estar desprendendo isso, né? Eu trabalhei há algum tempo também com hipnose, meu esposo é biólogo e hipnólogo, então a gente faz muitas trocas. E como a parte mental, emocional afeta muito a nossa vida. Né? Não é só a espiritual também afeta, mas tem vários. O ser humano é um ser muito complexo para dizer que é só uma coisa, que a gente é só matéria. Que só tomar esse chazinho aqui, fazer uma vaporização, já pimba. Não é assim. Tem gente que vai funcionar, que precisa de mais uma atenção no lado emocional, no lado psicológico, no lado espiritual. Então, eu e o Ítalo estamos aqui para fazer esse convite para você. No Dia das Mães, vai ser lançado, então, esse projeto Mães Curadoras, que é um projeto de trocas, de conexão, de cura, proteção, e junto o Reiki materno, aonde a mamãezinha, a tentante, a grávida, vai entender várias técnicas que vai ajudar tanto na proteção energética dela, como ela fazer para limpar o seu campo energético, como proceder um atendimento, como proceder, inclusive, no bichinho, um bichinho de estimação que tu tem, como que tu vai pendular ele para saber que certas energias estão oscilando nele, porque tu sabe que o bichinho é um espelho do dono, né? Então, às vezes, ele fica doente de tanto amor que ele tem por nós, ele fica doente no nosso lugar. Então, tudo isso tem que ser visto, né? A criança, do nascimento aos 7 anos, ela é totalmente o campo da mãe. Dos 7 aos 14 é o campo do pai, independente se o pai é presente ou não, é o pai. Então, como que a gente pode ajudar essa criança? Como que a gente pode proteger ela? Como que a gente pode blindar, fazer uma proteção no nosso lar? Mas agora, nesses momentos que estão oscilando demais, que estão tão conflitantes, mas dentro do nosso lar tem que ter conforto, tem que ter proteção, tem que ter cura.
Por isso que nós, mães curadoras, vamos juntas nessa missão. E juntas a gente vai seguir muito mais longe. É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo.